Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo no meu canal, @irmaneide. Amém, meus queridos. Deus abençoe a semana de cada um de vocês. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Esses dias eu não postei nada porque eu estava procurando escutar mais, estava procurando estudar mais a palavra de Deus e aprender mais com o Senhor Jesus, amém? Você que chegou no meu canal agora, seja bem-vindo, que Deus abençoe sua vida, amém? E peço em nome de Jesus que deixe o like aí, me ajude no meu canal. Vamos evangelizar a palavra de Deus, amém, meus queridos? E vamos meditar hoje nesta palavra que se encontra lá em Provérbios, capítulo 4, e versículo 23. Vamos ver o que é que Deus tem a dizer com esta palavra para mim e você hoje, amém, meus queridos? Vamos meditar nesta palavra em nome de Jesus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as saídas da vida. Palavra forte, é um versículo poderoso que Deus ele dá, a gente, para que a gente venhamos proteger nosso coração, meus queridos. Por que, irmã Neide? Porque, amados, nós estamos vivendo num mundo que está corrompido, assim? Então, os filhos de Deus têm que proteger o seu coração, para que a gente não venhamos se contaminar, para que a gente não venhamos passar para o outro lado, Hoje eu não coloquei fundo musical, porque o YouTube tem muito comercial e vai atrapalhar aqui nessa saudação que eu quero dar. Quero falar muita pouca coisa do que está escrito na palavra do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Vamos meditar nestas fontes da vida. As fontes da vida. Muitos estão procurando algas aí imunda lá fora. Muitos estão perdendo tempo, matando sua sede com algo, amados, que não vai matar sua sede, assim? É a pura verdade. Então, assim, nesse texto, amado, sagrado, a Bíblia nos vamos aprender sobre as fontes da vida. A palavra de Deus nos ensina acerca de algumas fontes das quais transborda água viva para a nossa saúde espiritual. É para isso, a sabedoria divina nos aconselha aguardamos o nosso coração, para que ele está protegendo. Quem é o divino? Jesus. Ele está o que? Querendo proteger o nosso coração e nossa saúde espiritual, para que eu e você não venhamos se contaminar. Amém, meus queridos? Se você crê, deixa aí o seu amém em nome de Jesus. Deixa aí o seu amém, que você vai estar ajudando eu a evangelizar e essa mensagem chegar a outro lugar, onde eu não posso, nem você pode. Então, primeiro sinal, guardando o nosso coração. O primeiro, o que é que vamos dizer aqui? O coração é o centro da vida, a Bíblia vai dizer. E dele que se procede as fontes da vida, nele também que nasce a fonte do mal. É através do coração que vem as fontes da vida. Se eu me alimento com coisas carnal, eu vou colher coisas terrenas. Mas se eu me alimento com coisa espiritual, eu vou colher vida eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, o coração é o centro da vida, dele que se procede a fonte da vida. E nele também que nasce a fonte do mal. Muitos estão com seu coração cheio de maldade. Por quê? Porque está se alimentando na carnalidade. Está deixando se levar pelo outro lado. Sabe? Não é isso que Deus quer para mim e você.
Jesus não quer que a gente saia aí devolvendo o mal com o mal. Jesus não quer que eu e você se alimente espiritualmente com as coisas ruins. Porque se eu plantar abacaxi e depois eu vou colher mamão, não vou colher mamão, eu vou colher abacaxi. Eu não plantei, então eu vou colher. Tá entendendo? Então assim, o nosso coração deve ser guardado pela palavra de Deus. Eu e você devemos ser guardados pela palavra de Deus. A palavra de Deus se torna gozo e alegria para o nosso coração. Ou seja, quando a gente dá lugar à palavra de Deus, quando a gente bota Deus em primeiro lugar na nossa vida. A palavra de Deus nos permite discernir os pensamentos e intenções em nossos corações. Ou seja, Deus ele discerne os nossos pensamentos. Você está entendendo? O Senhor, ele discerne os nossos pensamentos e as nossas intenções. A palavra de Deus, é o próprio Deus. Está entendendo? Então a palavra dele diz que ele discerne os nossos pensamentos e as nossas intenções. Está entendendo? Ele decide. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o que é que ele vai dizer? A palavra de Deus nos permite discernir os pensamentos e intenções em o nosso coração. Lá em Hebreus 4:12 vai falar que se o nosso coração estiver cheio de boas palavras, os nossos lábios derramarão sabedoria. É verdade. Olha, se o nosso coração estiver cheio de boas palavras, ou seja, se o nosso coração estiver cheio das coisas de Deus, cheio da palavra do Senhor Jesus, nós vamos distribuir coisas boas, vamos jorrar água doce, não vamos jorrar água amargas, como tem muitos por aí afora que estão se alimentando com água amarga, e quando abre a boca, mata, magoa o seu próximo, tá entendendo? Até mata espiritualmente, sabe? Então eu e você devemos se alimentar com as coisas espirituais, que é a palavra de Deus. Segundo tipo de fonte que produz vida. Vamos aqui. Na Bíblia, vários tipos de fonte que produz vida e prolonga os nossos dias na terra. Na Bíblia tem dizendo, tá entendendo? Que a gente produz vários tipos de fonte que produz vida e prolonga os nossos dias na terra. Vemos que o Senhor é o primordial fonte de água viva, da qual devemos beber todos os dias. Olhe só o que ele está dizendo aqui, Jeremias 17:13. Vemos que o Senhor é o primordial fonte de água vivas, da qual devemos beber todos os dias. Nós devemos beber desta água, meus queridos, todos os dias. Eu estou marcando aqui para que eu não venha confundir as palavras. Tá entendendo? Então, assim, Jeremias, ele fala que nós devemos beber, né, que ele é a fonte mundial é que mundial, fonte da água da viva, da qual devemos beber todos os dias. Eu e você bebemos essa água natural da terra, nós teremos sede de novo. Mas se você beber da água da vida eterna, aleluia, nunca mais você vai ter a sede de novo, porque Deus está falando no espiritual, vida eterna para você. Louvado seja Deus. Lá em Provérbio, Salomão afirma que o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte, aleluia, e dos laços da morte. E ele diz que
A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O profeta Isaías escreveu em voz com alegria: tirarei água da fonte da salvação. A fonte da salvação são fonte de vida. A fonte da salvação são a palavra de Deus. Está entendendo? A palavra de Deus, ela é vida eterna para você que quer Jesus na sua vida. E graça, e esperança. Aleluia. E o Espírito. Louvado seja Deus. Lá em Romanos, capítulo 8 e 24, a palavra do Senhor vai dizer desta forma, que a palavra do Senhor, ela é vida, é esperança, fonte de salvação para aqueles que querem Jesus como seu suficiente e salvador. Aí ele vai dizer aqui, ó: não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, redenção do nosso corpo. Louvado seja Deus. Para você entender melhor essa palavra, o que é que ela quer dizer? Que nós estamos esperando, aleluia, estamos esperando, aleluias, a doação, a saber, redenção do nosso corpo. Ou seja, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não é nós, e não só ela, mas nós mesmos, ou seja, a população todas estão gemendo com dores de parto. Como é, Neide? Como é essa dor? Amada, é uma dor que passa e volta, passa e volta. Ou seja, as pessoas estão gemendo. Muitos estão gemendo, passando por dificuldade, passando por coisas que Deus está permitindo na terra por causa do pecado. O povo de Deus. Então, o que é que ele quer dizer aqui com isso? Que se essas pessoas estão juntamente com dores de parto até agora gemendo também, e não só ela, mas também nós mesmos, a palavra vai dizer, que nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos a nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que se alguém vê, como esperará? Você está entendendo o que Deus está falando? Louvado seja Deus. Sabe? Então assim, mas se esperamos o que não vemos, como e com paciência esperamos. Da mesma forma, maneira também, o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito que intercede por nós com gemidos exprimíveis. O que é que ele quer dizer com isso, meus queridos? Que com gemido exprimível, o Espírito Santo que habita em você, ele geme também esperando a vida do Senhor Jesus, porque, amado, o mundo está uma calamidade. O mundo está, amado, a Bíblia do Senhor está se cumprindo no mundo. Mas, por causa do pecado, a Bíblia vai dizer que muitos esfriará, muitos perderam a sua fé, muitos voltaram ao seu vômito lá atrás, né? A Bíblia vai dizer que Deus, ele não se agrada daqueles que voltam para trás, ele não se agrada. Tá entendendo? Então, o que é que eu quero dizer com isso, meus queridos? Que nós devemos se pegar com Deus, nós devemos se chegar mais a Deus, nós devemos proteger o nosso coração, amado, as nossas vidas, todos os dias, meus queridos, nós somos movidos às decisões. Todos os dias nós precisamos decidir nossas vidas, a tomar atitude certa. Tá entendendo? Então nós devemos guardar o nosso coração da corrupção, guardar do pecado, guardar da mentira, guardar da prostituição. Tá entendendo? Para quê? Para que a gente vemos jorrar águas vivas, água doce, não água amargas. Muitos estão se alimentando com águas amargas, com águas imundas.
Onde o mundo não pode preencher os seus vazios, amado, só Jesus preenche o vazio do crente, o vazio de qualquer pessoa. Então é isto que a Bíblia quer dizer, sabe? A palavra do Senhor. Então aqui, devemos beber todos os dias nas fontes da vida, que é Cristo. Que Cristo prometeu. Jesus, ele prometeu, aleluia, a fonte que jorra para a vida eterna, assim diz o Senhor Jesus. Deus, ele prometeu salvar eu e você. A Bíblia diz, se você crer, aleluia, será salvo. Mas se você não crer, você já será condenado. É a Bíblia que fala. Aleluia. E lá em João 4,14, e todos são convidados a beber de graça da fonte da água da vida. Ou seja, qual é a água da vida? Todos são convidados à salvação. Louvado seja Deus, aleluia. Lá no Evangelho de João, amados, aleluias, o Senhor vai dizer, lá no Evangelho de João, capítulo 4, aleluias. Vamos meditar nessa passagem, que ela é muito interessante. E é a verdade de Deus, capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Fala sobre a mulher samaritana. Aleluias. Versículo 14. Aqui, ó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, olha só, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água e jorra para a vida eterna. Tá vendo o que Jesus está dizendo? Se você beber desta fonte aqui, que é a palavra de Deus, aleluia, ele está dizendo aqui que vai gerar uma fonte de água e jorrar para a vida eterna. Louvado seja Deus. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ou seja, ele disse o que para aquela mulher samaritana? Qualquer que beber da água natural dessa terra terá sede. Terá sede. Ele disse para aquela mulher, qualquer que beber desta água, você vai permanecer tendo sede. Aleluia. Você vai permanecer tendo sede. Mas, aleluia, aquele que beber da água que eu lhe der, que é a palavra de Deus, que eu estou lhe dando agora a você em nome de Jesus, o Senhor está dizendo que nunca mais você vai ter a sede. Aleluia. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não venha mais ter sede, não venha aqui tirá-lo. E disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido e vem cá. Eita Jesus, você está entendendo o que Deus está falando? Ou seja, a mulher entendeu no carnal, mas Jesus falou no espiritual. Jesus falou coisas espirituais para ela. Só que ela entendeu que foi da água do poço que ela estava tirando. Só que o Senhor falou da palavra dele para a vida dela. Aleluia. A transformação. Quando você recebe a palavra de Jesus Cristo, amados, aleluia, você é transformado e libertado. Louvado seja Deus. Está entendendo que maravilha? Então, a palavra de Deus diz que nós devemos beber todos os dias na fonte da vida, que é Cristo. Que Cristo prometeu. A fonte que jorra e para a vida eterna. E todos são convidados. Você está sendo convidado, aleluia, por Jesus Cristo, aleluias, a beber de graça da fonte da água da vida. O Senhor, ele morreu por você, pelos seus pecados. Ele está dando de graça tudo que o mundo oferece aí fora para você, meus queridos. Você que não é cristão, é pagando, você vai pagar. Só que Jesus, ele está dando de graça. Aleluia, a graça dele, amados. A graça dele que nos alcançou. Eu alcancei graça do Senhor, para eu estar falando de Jesus hoje aqui. A transformação que o Senhor fez na minha vida, eu alcancei. A graça do Senhor me alcançou na minha vida. Você está entendendo? Então o Senhor, ele está oferecendo a você hoje, aleluia, a fonte da água da vida.
Olha o que ele vai dizer lá em Apocalipse 22 e 17. Aleluia. Apocalipse 22 e 17. Aleluias. 22 e 17. O Espírito e a esposa diz: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, vem. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Você está com sede na sua alma? Aleluia. Algo não está matando sua sede no mundo? Pois Jesus, ele quer matar a tua sede. Aleluia. Jesus, ele quer transformar a tua vida. Venha que o Senhor está voltando. O Senhor está com as portas abertas. Aleluia. A porta da graça vai se fechar, meus queridos. A palavra do Senhor está se cumprindo no mundo. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que tudo nessa terra vai passar, menos a palavra do Senhor. Ela vai permanecer o resto da vida. Amém, meus queridos? Fique com esta palavra em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. E ele diz mais: eu sou o alfa, o ômega e o princípio e o fim. Aleluia. O princípio e o fim, primeiro e derradeiro. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Olhe só como é sério, amados. E o que é que Jesus diz para as pessoas que são pecadores? Ficarão de fora, olha, os cães, os feiticeiros, viu? E o que se prostitui, e os homicidas e idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vós testificar estas coisas na igreja. Eu sou o alfa, aleluia, eu sou a raiz e a geração de Davi resplandecente, estrela da manhã. O Espírito, a esposa diz: vem. Quem estiver, diga: vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. O Senhor está convidando todo você que passa por este canal, todo você que está olhando este vídeo. O Senhor está chamando. O Senhor está chamando ao arrependimento. O Senhor está chamando a você a ter uma nova vida. Porque, amado, tudo isso vai passar, mas a palavra dele, ela vai permanecer para sempre. Amém? Fique com esta palavra em nome de Jesus. Se inscreva no meu canal, @irmaneide. Espalhe essa mensagem, porque tem muita gente precisando dessa mensagem, amados. Amém? Vamos evangelizar, vamos dizer que Jesus está voltando, que o tempo está próximo. Não há tempo mais da gente estar brincando. Não há tempo mais da gente estar dizendo: depois eu vou. Não, o tempo é hoje. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.